eu sou a Nana e estamos aqui para mais uma cobertura da Evolução Geek do CBLOL. Confira as entrevistas. Semana passada eu fiz uma pergunta pro Teusma que ele não soube me responder muito bem porque ele não jogou o circuito desafiante com vocês. Como que tá sendo, ou existe alguma pressão de vocês terem sido os vitoriosos, os ganhadores do circuito desafiante e terem chegado no CBLOL? Eu acho que não tem pressão nenhuma. Jogar o CBLOL já é uma pressão independente se você subiu direto ou não, então não tem pressão nenhuma de ter ganhado o circuito. Tá sendo muito diferente jogar no estúdio aqui da Riot? Não, eu não diria muito diferente, mas o estúdio traz uma pressão por ser o estúdio do CBLOL, então é uma pressão normal que qualquer lugar tem. Muito obrigado. Bem, gente, a gente tá aqui com o Yang, o top laner da Cade, e a gente vai conversar um pouco sobre essa série contra a T-Show que acabou de acontecer. Yang, a T-Show é um time novo e vocês não têm talvez tanto material deles para analisar. Como que funciona o preparamento numa situação assim? Bom, apesar deles serem um time novo, eu acho que a gente tinha bastante material sim. A gente já sabia que eles iam jogar de Kalista, porque a gente viu o Dudes jogando bastante de Kalista no solo queue e tal, a gente dá bastante coach, então eu acho que os dois jogos a gente já estava meio que esperando todos os champions que eles iam jogar, então não veio nada de diferente. E a preparação é tipo um dia antes do jogo, 2 dias antes do jogo, a gente senta todo mundo para conversar do draft e é isso. Vocês estão com uma equipe vasta de coaches agora. Tem o Lorenzo, o Joko, o Alex. Como que está sendo o trabalho desses três? Tem mais alguém que também faz esse trabalho com eles? Bom, eu acho a gente tem uma coach staff bem grande, assim, digamos assim, mas a questão técnica é mais pro Alex. O Lorenzo ajuda um pouquinho mais o Alex e tal, então cada um desses três tem uma função no time. O Alex é tipo do time em geral, o Lorenzo ajuda um pouquinho mais individual e o Joko dá aquele complemento ali, então é isso. A gente tinha aquele meme na CNB do ditador Joko. Ele é realmente ditador quando ele quer dar a opinião dele ou falar algo? Bom, o Joko tem uma opinião bem forte, sempre que ele tem uma opinião ele sempre vem com uma palavra bem forte assim, com uma opinião bem forte, mas na Cade ele não é muito assim ditador não, até porque a gente não aceita muito bem isso, então eu acho que todos os jogadores têm uma personalidade forte na Cade, então não ia funcionar muito bem. Até o Alex ele não tem autoridade máxima no draft, no dia a dia, então é mais ele discutindo o que ele acha certo com a gente e tal, e a gente chega numa conclusão junto. Você talvez tenha passado um pouco disso na NTZ quando o Revolta entrou, que ele era mais experiente do time. Só que agora tem só um menos experiente, que é o Juzinho, entrando num time com uma experiência vasta de todos os jogadores da Cade. Como que é pra ele? Ele fica mais quietinho, ele fica mais recuado? Bom, acho que o Juzinho ele tem muita coisa a aprender ainda, ele é novo e tal, primeira vez de CBLOL dele, então a maioria das opiniões ele aceita bastante. Ele tem uma opinião ou outra assim de quando inclui AD, mas a posição dele não tem muito que opinar, sabe? É mais coisa de jogo mesmo, de rotação, de coisa mais avançadas mesmo, que ele não entende muito bem ainda, a gente fala bastante pra ele, então ele escuta bastante. O Eza, ele por muitas vezes foi selecionado como o melhor AD Carry e agora ele tá indo para suporte. Como que tá sendo essa mudança lá pro time? Bom, acho que o potencial do Eza como AD Carry era bem grande, sim, mas como ele mesmo disse, ele tava bem limitado na posição. De suporte ele consegue ficar mais livre para jogar com revolta e tal, pegar visão. O Eza é bem esperto, então ele sabe bastante coisa do jogo, então acho que essa mudança de posição para ele foi muito benéfica.
Mas ainda vai existir a possibilidade de a gente ver o Eza como a The Carry de novo nesse split? Pra chegar surpreendendo todo mundo novamente? Bom, eu acho que é quase nula a chance dele voltar a jogar The Carry. Eu acho que, tipo, ficar trocando de posição não é muito legal para ele, principalmente para ele, porque ele tem que treinar ou de uma posição ou outra, e se ele ficar treinando as duas, ele nunca vai conseguir ser, tipo, o melhor da posição dele. Então, eu acho que ele virar AD de novo é quase nulo. E o Juzinho, tá xingando muito ele quando ele rouba o farm? O Juzinho quase não reclama de farm, então acho que ele é um AD bem controlado. Você que convive com o Revolta diariamente, você sente que ele se sente mais animado em roubar buff quando é o Toboco narrando? Só pra ouvir, é incrível, é o Revolta? Eu acho que tem um pouquinho disso sim, mas eu acho que independente de tudo, eu acho que a gente tem que chegar num ponto que a gente não precisa roubar buff. Então, eu acho que ele não se sente feliz. Muito obrigada, Yang. E aí, galera, nós estamos aqui com o Lupe, o suporte da Pin Game, e vamos conversar um pouco dessa série que acabou de acontecer contra a CNB. Lupe, a CNB fez uma mudança completamente inesperada, pelo menos por muitos. Vocês já imaginavam que viria algo do tipo? Bom, a mudança do Oz com o Minerva de role a gente esperava um pouco, por causa dos jogos que eles estavam tendo na solo kill, e o Oz estava jogando muito jogo de jungle, o Minerva muito jogo de suporte, então a gente sabia que era uma possibilidade. O fato do Tim não jogar, eu acho que foi o mais inesperado, assim, porque a gente via ele como o ponto principal de força da CNB, então eu acho que perdeu um pouco do potencial que eles tinham na mid lane, que eu acho que eu tinha um ótimo jogador. Já a PEN, nesse jogo, a gente conseguiu ver que vocês melhoraram alguns erros básicos. Como que é esse trabalho da staff com vocês? Bom, a gente está treinando bastante, a gente sabe que durante o CBLOL a gente tem que evoluir muito, a nossa primeira semana foi muito abaixo do esperado, e como os times estão muito avançados, os times estão muito bons, a gente sabe que a gente tem que dar o nosso máximo, então é realmente muito esforço, muita dedicação, a gente não está tendo basicamente nenhuma folga até hoje, desde que começou o CBLOL, e eu acho que isso vem sendo mostrado nos nossos jogos, a nossa evolução. A gente teve 2 semanas consecutivas de vitórias da PEN. Com isso, vocês estão mais preparados para a próxima semana, para enfrentar um dos times que estão topo na tabela, que é a NTZ? Bom, mais preparados eu acho que sim, mas a gente ainda não está nem perto do nível que a gente gostaria de estar. Os jogos dessa semana foram bons, mas também não foram perfeitos, a gente ainda tem muito que melhorar. A NTZ é um time que vem numa crescente também, então isso dificulta bastante o nosso jogo. A gente pegou 2 adversários que muita gente considera os mais fracos, aí, os que estão numa fase um pouco ruim dentro do CBLOL. Então enfrentar a NTZ eu acho que é uma tarefa bem mais difícil do que a gente vem tendo. Você que é um jogador da bot lane, como que você vê essa mudança que a CNB teve para o preparamento do pessoal do bot, principalmente do PBO, que teve que jogar com 2 jogadores e foi uma mudança, ainda mais com a mudança do Vayne? Olha, para ser bem sincero, eu acho muito infeliz a mudança, porque assim, a jungle e o suporte são as roles que mais mudam o jeito que você controla o ritmo do jogo. Então, a visão, como você controla os objetivos, tudo isso é definido por como o jungle e o suporte jogam juntos. Então, quando você faz essa troca, você acaba quebrando muito do jeito que o jogo é jogado. Tudo bem que os 2 jogadores que eram jungle e suporte trocaram entre eles, mas mesmo assim, o mid laner que tinha um jungler jogava de um jeito com o jungler, já troca o jeito que ele joga a visão. O AD Carry também troca o jeito que ele joga, tanto a lane phase como a visão na parte de baixo do mapa. Eu acho que isso são as 2 roles que mais criam uma mudança dentro do ambiente geral do time, assim. Então, isso eu acho que foi um erro deles, talvez, mas pode ser que tenha sido por volta de uma necessidade deles. Então, não tem como saber, mas eu acho que foi bem ruim. A gente viu que muitos times estão com uma equipe mais vasta do que a PEN, com reservas. Você vê que isso pode ser uma vantagem deles sobre a PEN ou uma desvantagem? Olha, eu acho que é uma diferença. Eu não diria que é uma vantagem nem uma desvantagem, porque a utilização de reserva depende muito do quão bem o time faz aquilo. Então, se existe um preparo por trás disso, se o reserva está bem, é um jogador do mesmo nível que o titular, teoricamente. A gente viu a Red fazendo isso muito bem no primeiro split, mas depende muito de como a comissão técnica consegue desenvolver os reservas, depende muito de como os titulares que não têm reservas jogam em volta dessa constante mudança assim, de jogadores. E por ser algo muito complexo, eu acho que dentro do Brasil isso não é utilizado tão bem ainda, por isso que a gente opta por não utilizar os reservas do jeito que a maioria dos times estão utilizando agora. Para esse split, vocês tiveram uma grande mudança, que foi o Tai entrando na jungle no lugar do Túlio, e como isso mudou dentro do time? Com certeza mudou muito a nossa dinâmica. O Taeyeon é um jogador completamente diferente do Túlio.
Os dois têm forças e fraquezas muito opostas até, eu diria, então acho que foi uma mudança bem grande no sentido do nosso estilo de jogo, como a PEN, e também eu acho que tem que lembrar que o Tae precisa muito se desenvolver. Ele chegou como um novato na role, ele teve pouca experiência como jungler no primeiro split e no passado, então existe uma evolução muito grande no próprio Tae, e não só no nosso time. E isso vem sendo mostrado, acho que muito nos jogos deles, ele está jogando muito melhor do que durante a primeira semana, durante o começo da fase dele na jungle, e eu acho que tende a melhorar ainda mais, porque eu vejo o Tae como um jogador com um dos potenciais mais altos assim que eu vejo em jogadores brasileiros. Muito obrigada, Lu. Oi, gente, agora a gente está aqui com o Kami, o mid laner mais amado do Brasil, que vocês mais pedem por entrevista, o mid laner da PEN Game. E a gente vai conversar um pouquinho de como foi essa série contra a CNB e como que é um pouquinho essa experiência de ser um jogador um dos mais amados do Brasil. Primeiramente, a gente também falou com o Lupe, vocês esperavam essa mudança que a CNB trouxe, que pra gente surpreendeu a todos, do Ozzy e do PBO. Do PBO não, do Ozzy e do Minerva. Não, pra gente foi 100% esperado, não no sentido de que a gente sabia que eles iam executar isso 100%, mas a gente sabia que era uma possibilidade, porque a gente já vinha acompanhando o match history dos jogadores, a gente viu que o Minerva estava jogando muito de suporte, a gente viu que o Ozzy estava jogando muito de jungle, então a gente já tinha meio que uma ideia que podia acontecer, mas tinha a chance de não acontecer, né? A gente viu nesse jogo, como a gente vê em muitos jogos, que o mid é super campado, fica um tempo todo em você. E qual é essa sua sensação de toda hora alguém tá campando o Kami? Mano, no primeiro jogo, a primeira vez que eu morri, eu não sei se mostrou na câmera, mas eu tomei um susto. Eu dei um pulo na cadeira, porque apareceu um Rakan do nada. Mas eu acho que ali cabe muito questão de noção de jogo. No primeiro jogo eu não podia ter morrido na hora que eu morri. Porque eu morri, a gente atrasou muito a partida e perdeu muito o ritmo e o momento que a gente tinha ali. E eu acabei ficando bem atrás por conta disso. Mas é noção de jogo, certo? Se a gente está num matchup onde a opção deles de criar a vantagem é gankando mid, eu tenho que estar ciente disso, eu tenho que não morrer. Como foi o caso do segundo jogo. No segundo jogo eu sabia que o Zek quer gankar mid, porque quando você pega a Zek você quer gankar mid, porque é chato pra gankar mid. Então por isso que eu joguei bem recuado. E eu esperei o Taeyon disponível para vir no mid, porque a gente queria primeiro jogar um pouquinho pelo top, depois, quando a gente podia vir pro mid, a gente começou a pressionar o Jace e começou a criar mais coisas ali por volta do mid, mas no momento que a gente não podia, eu acho que é importante você reconhecer, ok, não posso fazer nada, vou só farmar aqui de boa e jogar com a visão que eu tenho. O Taeyon já foi mid. Já. A CNB surpreendeu. O Taeyon vai jogar no mid? Não, porque eu não sei jogar jungle. Infelizmente, não dá. Não, mas o Taeyon não é um bom mid laner. Ele sempre fala, eu queria jogar mid se não fosse jungle, mas ele não é. Eu não fala pra ele, mas ele não é. Ó, trash talk. E a última pergunta, que já perguntaram pra gente, qual é a sua paixão por asas no tênis? Porque vocês não estão vendo agora, mas de novo, você tá com mais um tênis desses de asinha. Eu não sei, honestamente. É porque eu tinha um amigo que me mostrou o tênis de asinha, não que eu tô usando agora, mas aquele que tem a asinha bem grande pra trás, em 2013. E eu procurei muito, que eu achei lindo. Eu procurei muito, mas eu não encontrava. E quando eu encontrei, eu, tive que comprar. Juro pra você, todo amigo meu que ia pros Estados Unidos, eu falava, procura o tênis pra mim, por favor, procura, tenta. Não rolava, mas quando eu vi ele, eu tive que ir atrás. E, sei lá, não sei. Eu gosto de voar, talvez seja por isso. Então tá bom. Gente, esse foi o Kami. Muito obrigado, Kami, e parabéns pela vitória de novo. Tchau, gente. E galera, espero que vocês tenham gostado das entrevistas. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha que ajuda bastante e de acessar o Game News, que é o nosso site de notícias, onde você pode ter mais informações sobre os jogos, mais entrevistas, mais conteúdo de não só de League of Legends, muito mais coisa. Tchau, e espero que vocês tenham gostado.